Alguém poderia dizer, o que um advogado militante, preponderantemente na área trabalhista, está se metendo a falar sobre adoção? Eu diria que esse é um tema que me envolve muito. Primeiro porque eu tenho a satisfação de ter 3 filhos, dos quais 2 são adotivos. A Gabriela tem hoje 14 anos e o Vitor Hugo tem 13. E isso nos trouxe, tanto a mim e a Liliane, minha mulher, inicialmente essa disposição em adotar, e já que tínhamos disposição de adotar um, deveríamos adotar 2. E isso se concretizou. Nós realmente tivemos aí a satisfação de tê-los no nosso convívio, e eu digo sempre que adotar, como está escrito aqui, é um ato de amor, e eu diria também que para adotar deve estar aberto para amar e para ser amado. E eu digo também que essa minha experiência trouxe somente satisfação e alegria, porque realmente a cada fase da vida das crianças, do nosso convívio, a nossa experiência no dia a dia, o meu filho mais velho tem 25 anos hoje, é do meu primeiro casamento, e isso realmente nos trouxe tudo o que vocês possam considerar como sendo fatores positivos. Dá trabalho? Dá. Tem os problemas? Tem. Como qualquer situação de relacionamento familiar e, sobretudo, pai e filho. Mas se não fosse assim, também não teria graça. Mas eu digo sempre que a satisfação e as alegrias são muito maiores do que, evidentemente, o trabalho propriamente dito. Portanto, depois dessa aula dada pelo Dr. Carlos Berlini, eu talvez pouco teria a acrescentar do ponto de vista legal, mas eu quero dizer do ponto de vista da minha opinião pessoal sobre as questões relativas à adoção, sobretudo no que diz respeito ao Poder Judiciário. Nós sabemos e sempre ouvimos que tem grande parte dos juízes que acham que são deuses, e o restante tem certeza. Então, quando a gente se depara a uma questão como essas que foram colocadas aqui, exemplificadamente, nós vemos que tem determinadas autoridades que, de repente, querem ser mais do que efetivamente foi posta para praticar a sua autoridade. E isso é lamentável quando essa autoridade fica a reboque de um parecer técnico no que diz respeito ao aspecto psicológico e o aspecto social. Eu estou falando aí explicitamente quanto ao psicólogo e quanto ao assistente social, no que diz respeito à apresentação dos seus laudos. Lamentavelmente, a gente percebe que, em determinadas situações, acaba se colocando para fora e escrevendo algo de impressão, e não necessariamente da realidade que foi vista e que foi assistida diante daquele caso concreto. E isso, evidentemente, traz uma distorção. Ao juiz cabe, obviamente, como foi bem fundamentado pelo Dr. Carlos Berlini, sobretudo no que diz respeito ao próprio artigo 436 do CPC, que é exatamente a liberdade do juiz de decidir independentemente do laudo pericial, aí cabe ao juiz realmente colocar para fora, como fez esse juiz baiano, no sentido de realmente assumir a responsabilidade dele e decidir em cima de acordo com a sua convicção, e não necessariamente ficar em cima do muro e querer fazer referência àquilo que foi dito pelo assistente social e aquilo que foi dito pelo psicólogo. É evidente, é importante que isso possa ser trazido ao juiz, porque, de repente, o juiz não tem condições de ter esse contato ou ir até a residência de quem está envolvido nessa questão da adoção, para poder realmente tomar uma decisão com base naqueles elementos que ele possa ter constatado. Então, ele utiliza, evidentemente, dos técnicos que ali estão com essa finalidade,
com esse objetivo de trazer a ele essas informações. Mas, infelizmente, em determinadas situações, pode haver algumas distorções. E isso traz um dissabor para quem realmente pretende adotar. No que diz respeito especificamente ao tema, no que diz respeito à questão do limite de idade para a adoção, eu, particularmente, diria objetivamente que sou extremamente a favor, porque a idade não é o que vai definir a experiência, não é o que vai definir a aptidão para cuidar ou não de uma criança. Você pode ter, em determinadas situações, uma pessoa jovem que venha a ter uma personalidade que possa trazer maus tratos para a criança. Você pode ter pessoas idosas que não têm nenhuma condição psicológica e estrutura para poder cuidar de uma criança. Agora, isso deve ter a responsabilidade efetiva e concreta dos profissionais que estão envolvidos nisso para fazer um laudo real e concreto diante daquele caso específico. E não simplesmente colocar impressões pessoais diante de uma situação concreta. Isso quer dizer o seguinte: se nós pegarmos, de repente, uma pessoa mais idosa, essa pessoa ela não está isolada dentro de um contexto familiar. É evidente que uma pessoa mais idosa, e se nós podemos considerar acima de 60 anos, essa pessoa tem uma família. Então, mesmo que vier a ter um eventual imprevisto de um falecimento de qualquer um deles, seguramente, qualquer pessoa da família vai dar amparo para essa criança. E aí, como objetivo da lei é exatamente o bem-estar da criança, é muito melhor que essa criança esteja dentro de um ambiente familiar, que possa, por consequência, ter o respaldo de outras pessoas ligadas à família, do que essa criança ficar dentro de uma instituição, onde, obviamente, vai passar a idade, ela vai passar também do ponto de ser adotada e, consequentemente, ela ficará lá numa expectativa que não se concretizará. E pior do que isso, quando nós falamos em termos da adoção tardia, é exatamente o que vai acontecer com essas crianças, adolescentes, quando completarem 18 anos. Nós já discutimos isso muito, e nós sabemos que, infelizmente, o Estado não tem aparato nenhum e nenhuma estrutura para poder direcionar este adolescente para que ele, transformando-se em adulto, completando seus 18 anos, ele tem que sair daquela instituição de abrigamento. E, consequentemente, ele vai ser colocado na rua. E aí, qual é a estrutura que essa criança tem? Lamentavelmente, com raríssimas exceções, nós temos essas instituições que realmente dão um suporte, em todos os sentidos, em termos culturais, em termos psicológicos, para que essa pessoa, quando sair de lá, ela tenha condição de andar por pernas próprias. E isso traz como consequência um desajuste, porque seguramente, como ela vai ter que sobreviver dentro da sociedade, ela seguramente vai ser facilmente recrutada pela marginalidade. Então, esse é o quadro que nós temos. Agora, na realidade, eu percebo muito pouco ou nenhum interesse ou preocupação do próprio Estado no que diz respeito a essa situação que nós vislumbramos e sabemos que pode acontecer. Portanto, eu acredito que, diante de cada caso concreto, é que deve ser decidido. Porque, a rigor, não é, como já foi dito pelo Dr. Carlos Berlini, não é a idade que vai ser excludente dos requisitos para que alguém possa fazer uma adoção. O que significa tudo isso? Você pode ter, e podem ter certeza, esse exemplo que o Dr. Carlos Berlini disse lá da Bahia, o fato desse médico ter uma condição econômica financeira confortável também deve ter sido algo que pode ter se levado a conceder essa adoção. E isso, não vejo nada de pejorativo nisso. Por quê?
Alguém que tem uma condição econômica e financeira, não estou com isso, por favor, entendam bem, excluindo aqueles que não têm uma boa condição econômica financeira. Mas eu estou dizendo o seguinte, alguém que tem uma certa idade, mas que tem uma condição econômica financeira estável, ela vai poder, se ela não tiver condições físicas de repente, amparar aquela criança, ela vai ter condição de contratar uma babá, ela vai ter condição de contratar uma psicóloga, ela vai ter condição de contratar uma professora particular, e assim sucessivamente. Então, se o objetivo é o bem-estar da criança, o porquê que, de repente, vai se colocar uma restrição para que a pessoa de mais idade não tenha essa oportunidade de adotar? Muito pelo contrário. Agora, é evidente que tudo isso, dentro do aspecto técnico, psicossocial, nós temos que considerar o caso específico, porque não é também, de repente, qualquer pessoa que pode chegar e querer ser cadastrada dentro do Cadastro Nacional da Adoção e, com isso, seja, obviamente, já apta a adotar. Então, o que nós temos que procurar, o que nós temos que ser vigilantes, é exatamente diante de todo esse processo a que conclusão se chega diante de cada situação real e concreta. Eu quero dizer mais só um detalhe. Essa questão relativa a, de repente, como tem aí uma sugestão nesse artigo que o Dr. Carlos Bellini leu do promotor, eu também acho uma solução muito simplista. E querer dizer que deve ser direcionado o pretendente de maior idade, a criança de maior idade, também é um equívoco, a meu ver, com todo respeito a quem expressou essa opinião. Porque, na realidade, de repente, uma criança que já vem com 8, 10, 12 anos, ela pode necessitar de muito mais cuidados e de muito mais preocupação, porque ela já pode estar vindo com alguns vícios. E isso trazer algumas distorções no que diz respeito ao próprio convívio familiar, em que, de repente, precisa de um acompanhamento mais próximo por parte de quem o adotou. Sendo que uma criança recém-nascida ou uma criança de menor idade, ela pode se adaptar àquele ambiente com muito mais facilidade. Então, evidentemente, eu diria que não existe uma regra pré-estabelecida para dizer este está enquadrado e este não está enquadrado. Na realidade, eu acredito que cada situação real deve ser analisada individualmente, mas sempre com uma responsabilidade de quem estiver a autoridade para decidir, realmente tem essa preocupação que realmente possa trazer uma satisfação para quem quer adotar e também o bem-estar para quem está sendo adotado. Em síntese, é basicamente isso que eu quero colocar e parabenizar mais uma vez o Dr. Carlos Bellini pela sua exposição técnica muito bem feita e, obviamente, eu acho que essa questão é algo que nós temos que discutir, debater na sociedade, enfim, podermos realmente termos opiniões para que, obviamente, possamos ser críticos diante de alguma aberração que nós possamos verificar e, com isso, nós sermos também críticos para que essas decisões possam ser melhores aferidas e, consequentemente, ter uma condição melhor para ser recepcionada e também resolvido esses problemas que nós temos em relação à adoção. Muito obrigado.